Estou aqui muito bem acompanhado, com duas figuras muito queridas que já fazem parte aqui do nosso staff, que é a Elaine Ribeiro. Ela é psicóloga organizacional, ela é colaboradora na Fundação João Paulo II, a mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação. Bem-vinda, querida, como é que está você? Tudo bem, graças a Deus, boa noite, Ricardo, a todos que nos acompanham pela Canção Nova. Mais uma vez, tirando as suas dúvidas, conversando com quem está em casa e aproveitando também para agradecer as pessoas que nos escrevem, que mandam, às vezes, a sua dúvida por e-mail. A gente sempre fala que, à medida do possível, nós vamos dando as respostas. Então, muito obrigada e fico feliz também em saber que muitas pessoas dão retorno dizendo que chegaram a conclusões favoráveis nas suas vidas, tiveram boas resoluções nas suas famílias. Isso nos deixa, com certeza, muito, muito felizes. Ok, a Elaine falou que nós estamos aqui para esclarecer dúvidas. Aí eu vou acrescentar um dado a mais, que pode ser que as dúvidas aumentem. É verdade. Não é? Mas também não se preocupe, porque a nossa intenção aqui não é ser, assim, conclusivos em todas as respostas. Inclusive, podem surgir respostas que não sejam de acordo com aquilo que você pensa. Mas o mais importante é que nós dialoguemos, que nós troquemos ideias, que isso fomente esta necessidade também aí na sua casa, e que a partir de questões que você veja aqui no programa, que elas não foram, segundo o seu ponto de vista, não muito bem respondidas, que tal então conversar em casa, porque nós queremos crescer. A gente nunca vai saber tudo e, por causa disso, isso faz com que o programa, de fato, ele tenha esse gostinho da gente continuá-lo em casa. O padre João Galberto está aqui comigo. Ele já esteve no programa várias vezes. A primeira vez ele veio assim de mansinho, mas eu sei que ele gostou muito de participar e volta aqui com a gente. Bem-vindo, padre João, a sua bênção. Obrigado, Deus abençoe, Ricardo. Boa noite você que nos acompanha neste programa, que tem perguntas para fazer. Eu lembro muito da música do Padre Zezinho: se tu não fazes pergunta, como pretendes saber? Então, perguntar também é necessário para obter respostas. E não parar apenas nas respostas, ir além, como vocês mesmos disseram, às vezes traz mais dúvidas, mas mesmo trazendo dúvidas, a busca pela verdade, pela resposta certa vai chegar. Olha, um grande abraço para o Padre Zezinho. Eu fiquei pensando aqui, só mesmo o Padre Zezinho para transformar em canção essa frase. Como é que mesmo? Se tu não fazes perguntas, como pretendes saber? Só o Padre Zezinho. Porque uma nuvem procura outra nuvem, porque é preciso voltar às origens. Como é que continua a letra? Porque uma nuvem procura outra nuvem, porque é preciso voltar às origens. É um refrão, um trecho da música também, uma estrofe. Que coisa linda, obrigado por lembrar. Obrigado, viu, Padre Zezinho, por sua canção, sempre tão ligada à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Pois bem, vamos para a nossa primeira pergunta do programa. A pessoa pede para não ser identificada, e é isso mesmo. Na verdade, essa nossa amiga aqui, Elaine, vou começar contigo. Sim. Ela tem 45 anos, isso é um dado importante. Ela é casada, eles não têm filhos, e eles estão pensando em adotar uma criança. E ela gostaria de receber uma orientação com relação à adoção. Penso que ela pede para que você leve em conta a idade a idade que ela tem, principalmente nessa decisão de adotar. Perdão, a caneta está viva aqui. Então, vamos lá. Sempre é muito importante que a adoção seja uma decisão feita pelo casal. Por quê? Não é apenas a mãe que vai cuidar dessa criança. Então, quando apenas a maternidade é desejo da mãe, ter um filho é apenas desejo da mãe, você pode encontrar problemas futuros. Quando nós adotamos, a gente tem que estar com o coração muito aberto. O coração aberto para receber a criança que vem, e que vem carente de afeto, independente do desejo de qual é a idade dessa criança que você vai adotar, se é uma criança de um bebezinho, se mais velho. Cada casal tem uma preferência, e isso é muito bonito no processo de adoção. Mas que não vai ser o filho ideal. Muitas pessoas também colocam essa expectativa, Ricardo, de que lá, naquele lar, ou enfim, naquele hospital, naquele lugar, ela vai arranjar a criança ideal ou a criança sonhada. A criança tem uma história anterior, que veio de uma gestação que muitas vezes o pai não conhece. Então, você tem que estar disposto a acolher de coração, com a vida,
de que esse filho pode vir com necessidades de saúde. Eu lembro até de uma amiga que comentava isso comigo há dias atrás, quando ela foi adotar. Hoje as meninas dela já têm 6, 7 aninhos. E quando ela foi adotar, a irmã perguntou, olha, são gêmeas. E aí, você quer levar uma? Ou você vai levar só uma ou você vai levar as duas? E ela tinha uma decisão para fazer naquele momento. Né? E ela conversou com o marido, não, eu vou levar as duas, eu não vou separar as irmãs. Meu Deus do céu. Então, foi uma decisão muito difícil. E esses dias ela me dizia que uma das filhas está com problemas seríssimos. Ela pedia, Elaine, eu sei que você está dentro de uma comunidade, então reze por mim, porque uma das meninas está com muitos problemas de saúde, neurológicos, de aprendizado. Mas ela fala, nós temos que estar juntos, porque aí parece que a família inteira desmorona. Então, você tem que estar preparado para tudo. Então, eu diria assim, se você... Não é só a decisão do adotar. É conversar, é ler a respeito, é, de repente, até conversar com outro casal. Né? E, mesmo que fosse um filho gerado, né, você poderia também ter problemas. Agora, muitas famílias adotam e, em algum momento, elas falam, não, eu não quero mais. Então, não se esqueça, você mexe com o emocional de uma criança. Porque, no histórico dos lares, muitas famílias adotaram e devolveram. Né? Como se fosse assim, agora eu cansei, eu devolvo a criança. Não funciona assim. Então, prepare-se. Eu acho que a idade é um detalhe. Ela está com 45 anos, eu não sei quais são as condições de saúde, emocionais, financeiras, mas eu diria assim, converse bastante com o teu marido, converse com pessoas, busque até ajuda, às vezes até em terapia familiar, para decidir isso com o teu marido, terapia de casal, e aí tome a decisão, sabendo que a gente pode acertar ou errar. E para tudo na vida, né? Não sempre só do filho de gestação. Obrigado, querida. Penso que a adoção é um tema muito bacana para que a gente dedique um programa especial aqui no Trocando Ideias. Portanto, eu coloco para você, coloco à sua disposição o nosso e-mail, que é trocandoideias@cançãonova.com, e através do Twitter também, que é twitter.com/ptrocandoideias, para que você incentive nossa produção, para que nós preparemos um programa, para que nós tratemos especialmente deste tema, que de fato ele é de uma importância imensa, a adoção. Perfeito? A Carla já vai preparando aí uma próxima pergunta para a Elaine, para o Padre João, ela que vai escolher, e eu vou aqui com o Padre João, com esta pergunta. A pessoa pede para não ser identificada, é do Mato Grosso do Sul. Obrigado por sua pergunta e participação. Ela é nossa sócia também, não indica se através do débito automático, do boleto, enfim, muito obrigado por evangelizar junto conosco. O padre, é o seguinte, a pergunta ela é muito importante porque ela é sobre os padrinhos. Ela pergunta o seguinte, sobre o batismo. Na verdade, o tema central é o batismo. A preocupação dessa nossa querida aqui é a condição, a forma como os padrinhos vivem a fé. Então, ela não mede palavras, não. Ela diz assim, o batismo, ele pode ser celebrado com padrinhos que vivem em pecado e a mãe das crianças não professa a fé? O padrinho não vive em pecado. Os padrinhos vivem em pecado e a mãe não professa a fé. Não é uma pergunta fácil e não vai ter resposta fácil também. Não vai ter. Certo. Olha, filha, é bom, já são ou vão ser, né? Aí está dizendo o quê? Que eles já são ou vão ser padrinhos? Ela não indica, padre. Pelo que eu estou entendendo aqui pela pergunta, ela é uma pessoa que está vendo esta situação acontecer e ela pede uma orientação. Se já é padrinho, se já realizou o batismo, é o padrinho, né? Agora, é conversar com eles, acertar um pouco essas coisas aí, para ver se há uma conversão, se há uma mudança de vida, porque a gente tem esperança também de que as pessoas mudem, né? E para elas mudarem, precisa ajudá-las, precisa conversar, precisa dialogar. Agora, se ainda não é padrinho, ou está sendo convidado, vai convidar, é melhor pensar bem antes. Porque se eu quero alguém que, na minha ausência, vai ser um sinal, vai ser uma referência de fé, eu acredito que essa pessoa não tem os critérios suficientes para ser essa representação. Perfeito. Padre, vamos aproveitar para a gente então indicar quais seriam os critérios adequados para que pais escolham os padrinhos, portanto o padrinho e a madrinha, para que sejam os seus compadres. Os critérios adequados? Quais são esses critérios? Olha, que seja alguém
bem conhecido, de boa índole, de boa vida de fé, sabe, de boa comunhão na igreja. Quer dizer, pessoas boas. Meus pais sempre escolheram padrinhos, gente da família, de parentes ou pessoas próximas, assim, de boa índole, de boas referências. Qual é a função, padre, do padrinho e da madrinha no batismo? O padrinho e a madrinha, no caso, vem a faltar os pais, né? Ou eles estejam, de certa forma, impedidos na educação da fé dos seus filhos, então o padrinho entra como substituto ou como aquele que vai dar continuidade a essa formação. É tido também como aquela pessoa que vai ajudar também no processo de formação da fé da pessoa batizada. Então essa é a função dos padrinhos. Então é uma função importantíssima, porque a gente fica pensando na ausência dos pais, por exemplo. Sim. Se faltam os pais, quem tem assim, o dever, a função de educar aquela criança, aquela pessoa, sim, mesmo que seja adulto, vamos dizer, a educação na fé, a continuidade da educação, sim, a continuidade. São os padrinhos, não é mesmo? Os pais e os padrinhos são os primeiros a ajudar a criança na sua formação religiosa, na sua educação religiosa. Ok, muitíssimo obrigado. A Carla está aqui com alguns e-mails, eu sei que eles são sempre muitos, obrigado pela sua participação. E se você não sabe, o nosso endereço eletrônico é trocandoideias@cançãonova.com. Carla, para quem é a pergunta? Para a doutora Elaine, a pessoa pede para não se identificar, a pergunta é a seguinte: minha filha de 15 anos está grávida de gêmeos, estou muito decepcionada. Como lidar com a minha filha e com os bebês? Primeiro, acho que é como lidar com a sua decepção, não é? Porque a mãe certamente faz planos para a sua filha e essa gravidez deve ter impedido que esses planos de alguma forma acontecessem, mas especialmente o que ela mais precisa nesse momento é do seu apoio, né? Por mais que os seus planos tenham sido frustrados e até os dela mesmo, enfim, são duas vidas que estão a caminho, né? E, nesse momento, o que ela mais precisa, como eu disse há pouco, é o amparo, é o colo, é a orientação, porque ela, em algum momento, ela já pode ter ficado, enfim, sem este apoio e foi buscar, às vezes, ajuda com outras pessoas, ou, enfim. Não dá para analisar a situação como um todo, porque a gente precisaria ter muitos detalhes, e a gente corre o risco até de falar uma bobeira aí no meio do caminho, né? Mas que você possa estar perto dela. É uma jovem de 15 anos, né, com uma gravidez que certamente, até pela estrutura física, para que ela leve essa gravidez adiante, não vai ser algo muito fácil, né? Os bebês vão nascer mais cedo, tudo aquilo que é típico da gravidez de gêmeos. Então, esteja próximo a ela e trabalhe também um pouco dessa frustração que você menciona aí no teu e-mail, que eu acho que isso é importante também, né? Como você está vivendo isso, ou se hoje você também está descontando essa raiva, essa frustração sobre a sua filha, né? E talvez a busca de uma ajuda também seja interessante, ok? Obrigado, querido. Obrigado, Carla, também. Obrigado a você pela sua participação. Eu estou aqui com uma pergunta para o padre, que ela é uma pergunta muito bacana, mas, pelo visto, a gente está começando o programa apertando aqui o cerco do Padre João. João, a Ana Maria Barroso, ela é de Jesus Cristo. Ela é de Jesus Cristo, mas é porque eu não estou conseguindo ler aqui a cidade. Se eu não me engano, é Inimutaba, Minas Gerais. Olha, se eu estiver errando aqui, como está escrito, me perdoe. Estou aqui com boa vontade para decifrar aqui essa letra. É Ana Maria Barroso, ela é de Minas Gerais, e ela, olha que pergunta, padre, ela diz assim: eu quero saber por quê. Estou rezando há tanto tempo por um sobrinho meu e Deus não ouve minha oração? Como? Como Deus não ouve sua oração? Ele ouve sim, mas o que você quer é que Deus faça a sua vontade. E aí, entre a sua vontade e a dele, né, não é que há uma distância, há uma proximidade muito grande. Mas a vida também é cheia de mistérios. E Deus, nesse sentido, ele se revela também de forma misteriosa, mas não que ele não escute o seu pedido, ele escuta sim. E ele vai atender no tempo oportuno, né, nos desígnios dele. Por isso, não se preocupe, que Deus está ouvindo o seu pedido. E no tempo oportuno, ele vai conceder a resposta que você busca.
Talvez não seja aquela resposta que você espera que seja, mas Deus vai dar uma solução para essa situação, com certeza. Mas é um mistério, né? Mas é isso mesmo que o Padre João está nos dizendo. Obrigado, Padre, por sua resposta. Eu vou fazer um dobradinho aqui com o Padre, porque aqui fala sobre oração, e uma pergunta muito querida para o nosso dia a dia, na nossa vida de oração. A Neuza Batistela Vieira, ela é de Itapiraí, em São Paulo. Ela pergunta o seguinte: Padre, ela diz: eu rezo diariamente mais de um terço. Então, muito provavelmente, ela deve rezar o rosário. E olha que bacana, ela está perguntando: cada vez que eu vou rezar o terço, eu preciso rezar o credo? Ou aquelas orações iniciais que antecedem antes da gente começar a contemplar os mistérios? Sim, sempre começa assim: Divino Jesus, eu vos ofereço esse terço, né? Quando a gente vai rezar o terço. Agora, quando vai rezar o rosário, você pode dizer, né? Eu vou rezar o rosário. Aí você reza o creio uma vez só. É só explicar para Deus, então. É só explicar para Deus. Não, se você vai rezar o rosário todo, quer dizer, os mistérios todos do rosário, você faz o oferecimento uma vez só, reza o creio uma vez só, depois só contempla os mistérios gozosos, os dolorosos, os gloriosos e os luminosos. Né? Ok, muito obrigado. Olha, como é bom a gente conversar, não é? São perguntas, de fato, muito simples, que às vezes a gente pensa que não tem importância nenhuma, mas elas são importantes sim. Você não imagina como. Eu sei que foi bom para você, mas ter essa resposta para muitas outras pessoas também. A Carla tem mais uma participação via e-mail. Quem responde é a Elaine, que está aqui com a gente. Doutora Elaine, achei drogas na mochila do meu filho. Sempre fiquei atenta em suas coisas e nunca achei nada. O que fazer? Como perguntar a ele e como ajudá-lo? Ok, essa descoberta de drogas, primeiro assim, se você descobriu porque você foi de fato, como ela mesmo disse por e-mail, olhar, né? E eu não sei o quão permissivo é esse jovem, o quanto isso é combinado na sua casa, o quanto isso é verdadeiro dentro da sua casa. De que se entre na intimidade do outro, porque a bolsa também é intimidade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Você pode começar, talvez, esse diálogo percebendo alguma mudança, porque se você mexeu na mochila, possivelmente é porque você percebeu que alguma coisa no comportamento do seu filho estava diferente. Então, eu diria assim, o que mudou? O que você percebe que está sendo diferente? Eu acho que aí a conversa pode começar por esse ponto e talvez não pela mochila. Não, estou fazendo um raciocínio rápido aqui, né, Ricardo? Imaginando o quão, por exemplo, você se sentiria incomodada se alguém mexesse na tua bolsa. Embora, como pais, a gente sabe que existe muito dessa atitude, né, Ricardo? Não sei com você como pai, né? Mas a questão é: eu posso entrar na intimidade do meu filho dessa maneira? Porque eu acho que com os comportamentos justifica mais você chegar nessa conversa. Penso eu, né, olhando para a tua pergunta dessa forma. Olha, sinto que você está diferente, eu tenho notado que você está mais triste ou está mais eufórico. O que está acontecendo? E aí chamar para e não uma conversa também que você vai colocar o dedo na cara e já vai estourar, olha, achei, porque até nesse ponto você tem que ser pontual, mas delicada, né? Para que também você não perca o seu filho para uma outra pessoa, porque ele vai se sentir colocado na parede. Então, eu acho que essa abordagem pode te ajudar nesse momento. Se você tem essa possibilidade, que talvez você e o pai, ou até quem na família ele tem mais proximidade, que seja uma boa também. Tá? Então, é uma dica. Ok, eu aproveito para perguntar a você, como psicóloga. A observação que eu faço é que cada vez mais pais e mães têm, assim, medo, não sabem como fazer para se aproximarem de seus filhos, para tratar de assuntos corriqueiros do dia a dia. Sim. Na sua experiência, por que isso tem acontecido, Elaine? Começa assim, eu vou dar muita liberdade para o meu filho, né? Então, eu vou dar liberdade, os pais trabalham, começam a ter a sua realidade, sempre alegam pouco tempo. Querendo ou não, a tecnologia afastou um pouco pais de filhos. Então, parece que para ter conversas se tem conversas muito superficiais. Pouco se senta à mesa, não digo nem à mesa, mas numa sala para conversar. E, às vezes, coisas elementares passam batido. Os pais, eu estou dizendo hoje, né? Muitas vezes o pai não conhece os amigos do filho. E as coisas começam a se distanciar. Eu acho que começa nesse ponto. Muitas vezes, se você também perguntar para o jovem, ele vai dizer a mesma coisa, mas meu pai nunca está aqui.
E até atendendo jovens, a gente sente isso. Mas você já conversou isso com teu pai? Não, é a primeira vez que estou conversando isso, é com você. Por que não? Porque eu acho que ele não vai me ouvir, ele sempre está ocupado. Então, essa frase também é muito presente, né? De pais ocupados, de uma rotina. Então, se esquece, não, eu só sou profissional. Então, se você só é profissional, você deveria ter feito essa escolha, não deveria ter feito a escolha por filhos. Porque você que optou por filhos, precisa ter no seu dia, na sua rotina, tempo para os filhos. Nem que seja meia hora, 20 minutos, enfim. Mas aquilo que a gente sempre fala da história do tempo de qualidade é o tempo de qualidade. Porque vai chegar um momento que o jovem vai buscar apoio em outras pessoas e não em você. E aí resgatar aquilo que já está perdido não é impossível, mas é mais difícil. Então, acho que eu diria que o ponto é esse, Ricardo. Resgatar enquanto é tempo. Se você pergunta, e aí, como foi a escola hoje? Não, foi legal. Legal. Né? Um jovem me dizia isso esses dias. A conversa com meu pai é assim, e aí, tudo bem? Tudo bom. E aí, está chovendo? Está chovendo. E aí, está chovendo? Legal. E seu trabalho? Foi bem. Então tá bom. Essa é a conversa. Qual é o nível de profundidade de uma conversa dessa? Né? Para um jovem que também tem anseios, tem expectativas, tem vontade de dizer e de se expressar e manifestar. Então, eu acho que a dica pode ser o caminho aí para a tua família, que pode estar cada um no seu quarto, assistindo a sua novela, o seu programa, nas redes sociais, cada um no seu cantinho.